tudo bem com vocês? Que bom! Estamos aqui juntos mais uma vez para a nossa aula de Matemática Maker, professor Alírio. Vamos lá. Bom, o assunto de hoje que nós vamos falar vão ser retas paralelas, tá? Retas paralelas está dentro da parte de geometria, a gente estuda isso dentro da parte de geometria, tá bom? Bom, você pode dizer para mim o seguinte, professor, mas eu já estudei, que bom, eu vou estudar, melhor ainda, tá bom? Então tá lá assim, ó, hoje vamos falar das retas paralelas e suas aplicações, tá? Bom, vamos entender primeiro, né? Eu tenho aqui, ó, reta S, reta R, reta S e reta T. A reta é uma linha que não tem nem começo nem fim, tá? São retas, tá bom? Quando elas estão à mesma distância uma da outra, tá? E não existe um cruzamento, quer dizer, não existe uma tendência a elas se cruzarem em nenhum momento, elas são chamadas de retas paralelas. E é esse assunto que eu vou precisar abordar com vocês hoje, tá? Então tá assim, ó, retas paralelas são aquelas que não se interceptam em ponto nenhum. Ou seja, eu tenho duas retas, elas vão caminhar um do lado da outra, mas nunca que vão se interceptar, nunca vão se cruzar, nunca vão se encontrar, tá bom? Então tá aqui, ó, eu tenho duas retas paralelas e tenho uma que é transversal. Essa reta transversal, ela tem um ponto aqui e um ponto aqui, ó, esse ponto, né, é comum da reta com a reta R, né, essa reta T, e esse outro ponto aqui seria um ponto de interseção com a reta S. Tá? Então uma reta é transversal a outras, né, se ambas apresentam apenas um ponto em comum. Então, entre essa aqui, que é a reta T e a reta R, tem um ponto em comum. Entre a reta S e a reta T, eu tenho mais um ponto em comum. Ok? Bom. Ângulos opostos pelo vértice. O que seria isso, professor? Ângulos opostos pelo vértice. São aqueles que estão em duas retas concorrentes. De novo, o que são retas concorrentes? São aquelas que se cruzam e têm um ponto em comum. Então, são aqueles que estão em duas retas concorrentes, mas não são adjacentes. Bom, essa parte da teoria tem essas palavras aqui que não são muito comuns no nosso dia a dia. Mas vamos entender o que é adjacente. Entenda adjacente como vizinho. Vamos trocar pela palavra vizinho. Então, adjacente, vizinho. Então, esse ângulo, ele é oposto a esse, mas não é vizinho. Porque se eu falasse assim para você, esse ângulo aqui embaixo é vizinho a esse adjacente? Seria. Esse ângulo de cima é adjacente a esse? É. Ou esse ângulo de cima é adjacente ao outro? Seria vizinho. Então, ângulos opostos pelo vértice é quando tem um de um lado e um do outro lado. Vejam bem que a indicação, essa letra, né, é uma letra grega chamada alfa. Normalmente se usa dentro da geometria letras gregas para representar ângulos, tá bom? Eu estou seguindo um padrão. Então eu tenho aqui, ó, ângulo alfa. São iguais? São, né? Nós dizemos que eles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, a mesma dimensão, né? Se a gente colocar um transferidor para medir aqui, vai ser a mesma medida do nosso lado de cá, tá? Duas retas concorrentes formam quatro ângulos. Bom, então aqui, ó, tem uma reta aqui, outra reta aqui. Essas duas são paralelas. Elas vão caminhar eternamente uma do lado da outra. E tem essa outra aqui, que é a nossa transversal. Ela forma um ponto de encontro aqui, ela acaba formando quatro ângulos. Vocês estão vendo aqui? Estão observando? Pessoal, por que tem essas cores aqui? Vamos entender, ó. O ângulo A com o ângulo D são ângulos opostos pelo vértice, então eles têm a mesma medida. O ângulo C com o ângulo B também são congruentes, têm a mesma medida, a mesma dimensão, porque são opostos pelo vértice. O que ocorre aqui em cima vai ocorrer aqui embaixo. Agora, só para vocês entenderem melhor. Esse ângulo F aqui, ó, ele é exatamente igual ao ângulo B que está lá em cima. Porque se essa reta é paralela, se eu pegar essa reta do jeito que ela está aqui e subir com ela até encostar nessa daqui, ó, você vai perceber que esse ângulo B é igual ao ângulo F. O ângulo A é congruente ao ângulo E. O ângulo C é congruente ao ângulo G. E por último, o ângulo D, ele é congruente ao ângulo H. Apesar dessa formação, ó, quatro ângulos aqui e quatro ângulos aqui, reparem bem, eu tenho duas medidas apenas. A medida representada aqui pela cor marrom e a medida representada pela cor preta. São só essas duas medidas, porque, ó, essa medida é uma, essa é outra, tá? Essa é igual a essa é igual a essa. Do lado de cá, ele repete, então vocês percebam, né? Eu só tenho duas medidas. Medidas para o ângulo marrom, medidas para o ângulo preto, aqui representada no nosso quadro, tá? Bom, vamos lá.
Definição. Retas paralelas são aquelas que não se interceptam em nenhum ponto. Ok? O que mais? Uma reta é transversal à outra se ambas apresentam apenas um ponto em comum. Então, retas paralelas, retas transversais. Eu fiz um desenho aqui para vocês, ó. Como mostrar essa matéria com a matemática maker, quer dizer, nós vamos construir isso, né? Vamos lá. Para exemplificar essa matéria, vamos usar palitos de sorvete, percevejos, chama percevejos latonados. Porque a gente, se falar só a palavra percevejo, nós vamos estar falando de um bichinho, de um inseto, né? Que tem na natureza. Então, percevejos latonados. E uma régua, tá? Para poder medir. Então tá aqui, ó, nossos palitos de sorvete, a melhor coisa que tem para poder representar para vocês. Então tá aqui, ó, colocamos 2 palitos de sorvete, tá? Representando as nossas duas retas. São concorrentes? São. Por que, professor? Porque tem um ponto em comum, ó. O ponto verde, né, ou o percevejo latonado aqui, ele representa o ponto de interseção dessas duas retas. E automaticamente esse ângulo de cima tem a mesma medida que o ângulo de baixo, o ângulo da esquerda tem a mesma medida do ângulo da direita. Vamos ver aqui? Ó, fizemos um colorido aqui para você entender melhor. Então tá aqui, ó, esse ângulo é congruente a esse, ou seja, ângulos opostos pelo vértice, tá? E esses dois aqui, né, nessa cor alaranjada aqui, eles também são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, a mesma dimensão. Que na geometria nós falamos que eles são congruentes. Professor, por que não fala que é igual, né? Ora, um ângulo está à direita, o outro está à esquerda. Um está acima, o outro está abaixo. Não é a posição, mas é assim a sua dimensão, a sua medida enquanto ângulo. Bom, ângulos opostos pelo vértice, está aqui, ó, os dois laranjados, né? E depois, ângulos opostos pelo vértice, esses dois ângulos na cor, em tom rosados aqui. Então são ângulos opostos pelo vértice. O que mais? A gente fez o seguinte, ó, eu vou voltar aqui, ó. O ângulo estava menor, eu abri, né, eu fiz uma abertura, né, uma movimentação dessas duas retas e fiz o quê? Aumentei. Vocês vejam bem, do mesmo jeito que eu aumento o ângulo de cima, né, esse ângulo na cor rosada, eu aumento também o ângulo de baixo, porque eles são congruentes, né? É a mesma dimensão. E aqui de novo, ó, diminuição de um par de ângulos, quer dizer, o laranjado que era maior ficou menor, automaticamente, o que aconteceu com o cor-de-rosa? Ele aumentou, né? Aumentamos os outros ângulos. Então gera um aumento do outro par de ângulos, tá bom? Então tá aqui, ó, eu fiz uma representação com palitos, né, ó, duas retas paralelas, então esses palitos aqui representam as retas paralelas. E esse palito aqui, ó, representa uma transversal e esse outro representa uma transversal. Professor, só falou em um único ponto de encontro. Me lembra aqui no texto aqui atrás, é isso mesmo. Se você pensar entre essa reta e essa outra reta aqui, essas duas aqui, né, esse palito e esse palito representando duas retas, eles só tem um ponto em comum, só esse. Esse ponto aqui não é comum à reta de cima, mas é comum à reta de baixo, né, representada pelo palito, e essa outra, esse outro palito aqui. Então cada ponto desse, ele pertence a duas retas, que são transversais, ou seja, elas vão se cruzar num determinado momento. Qualquer movimentação que eu fizer nesses dois palitos aqui, ó, esses ângulos aqui de dentro, né, esses ângulos irão se movimentar também. Então esse ângulo é congruente a esse, e esse ângulo de dentro é congruente a esse aqui também. Vamos, passei. Veja bem essa montagem. Aqui nós colocamos uma reta e outra concorrente, depois eu coloquei essa reta e essa concorrente, tem um ponto vermelho, essa reta e essa outra reta concorrente, e essa reta e essa reta concorrente. E, ao mesmo tempo, eu coloquei, né, essas duas em contato aqui. Então, formou-se um outro ponto aqui, que é o ponto, né, de interseção entre essa reta e essa reta. Então, cada ponto desse pertence a duas retas que, na verdade, não são paralelas, são chamadas concorrentes. Ora, olhando para esse desenho, né, olhando para essa formação de retas juntas, né, que formou esse zigue-zague aqui, ou mais popularmente conhecido como sanfona, né? Bom, e na prática, né, onde usamos? Vamos verificar? Vamos. Acho que eu já vi algo parecido. Então já vimos algo parecido com aquele zigue-zague, né? Vamos ver? Olha aqui, ó, onde que eles aparecem? Você já deve ter visto. Proteções chamadas pantográficas. É esse nome mesmo, é um nome diferente, mas é esse nome, tá?
proteções pantográficas para portas e janelas. Um comércio, uma loja de rua, ele quer proteger a sua parte ali, né, o vidro, né, a frente da loja. Para não colocar uma estrutura totalmente fechada, que ninguém possa ver, o que eles fazem? Deixam lá os manequins na vitrine, né, e colocam essa porta de proteção. Ela abre e fecha, né? Ela faz esse sistema de, eu falo de sanfona, né? Chamamos de sanfona, efeito sanfonado aqui, ó. Ele vai e volta. Então elas encostam aqui no canto. Durante o dia, ficam encostadas na lateral, sem atrapalhar a visão. Durante a noite, como forma de proteção, elas fecham, protegem a vitrine, protegem a integridade do imóvel, porém deixam as pessoas verem o que está lá dentro. Tá bom? Bom, o que mais? Mais algum outro lugar? Sim, aqui, ó. Alguém você já deve ter visto. Aqui nós temos um equipamento de manutenção usado em várias situações. Em montagens, pelo pessoal da manutenção na rua, né? Que tem que fazer em lugares elevados. O que eles fazem? Eles fazem esse equipamento aqui, ó. Tá? Que são retas paralelas, ó. São retas paralelas, tá vendo? E as outras transversais do lado. Estão vendo? Então, foi observando essas coisas que começaram a surgir então os outros equipamentos. Então a Matemática Maker está aqui para fazer você entender isso. Aonde que eu vou usar aquilo que eu aprendi na sala de aula, aonde que isso pode ser usado? Nos equipamentos, né? Equipamento. Pessoal, e se esse braço aqui for menor do que o outro, dá certo? Não dá certo. Ele tem que ter o mesmo tamanho, a mesma medida aqui, dimensão, para que ele possa subir por igual. O lado de cá com o lado de lá e elevar essa plataforma de maneira uniforme, que ela não fique instável, né? Senão põe em risco a integridade do operário que está lá em cima, ok? Que mais? Braços robóticos, ó. Os braços robóticos, pensa aqui, ó, uma reta, outra reta, um ponto de interseção. Entenderam? Então a robótica nasceu observando isso, observando a geometria, observando elementos da matemática, até chegar onde é hoje, né? Bom, temos outros braços robóticos com garras, né? Com garras para poder apanhar as coisas, poder fechar, que também funciona lá, um ponto de interseção, um ponto de interseção. Tudo, gente, tudo gera em torno das nossas retas paralelas, cortadas com a transversal, onde elas têm um ponto de interseção, né? Ok? Assim. Aí eu aproveitei aquela peça que eu fiz e fiz essas duas garrinhas aqui, ó, com essas espuminhas, para dar mobilidade. Então tá aqui, ó, a nossa sanfoninha, tá vendo? Ó, ela faz isso aqui, tá vendo? Tá? Então, essa peça aqui, ela veio da onde? Ela veio da variação dessa peça, tá? Depois, duas paralelas com duas transversais, e aí começou a ter essa posição, essa movimentação. E à medida que eu movimento, esses dois ângulos aqui, né, ó, são congruentes, ok? E depois, chegamos nesse conjunto aqui, ó, que hoje é usado na manutenção, portas de loja, em várias situações. Nós vamos trazer outros exemplos para vocês nas próximas aulas. Então, olha aqui para você ver, ó, se eu fizer isso aqui, ó, vai fechar lá na frente, tá vendo? É como se fosse um braço robótico. Lógico que nós estamos fazendo aqui é manualmente. Isso numa indústria, numa empresa, é feito através de motores, tá? Então, por exemplo, vamos colocar esse objeto aqui. Vamos falar que eu tenho esse objeto aqui, tá? Então, o que faz o braço robótico? Ele sai do robô, vai até, né, um local que ele precisa estar, um deslocamento que ele precisa estar lá na frente, tá? E apanha o objeto que ele precisa ser deslocado, movimentado com esse braço aqui. E tudo nasceu da onde? Nasceu da geometria, nasceu do primeiro momento em que eu tinha duas retas paralelas, né? Ou duas retas que eram transversais, com um ponto em comum, e esse ponto poderia ter feito essa articulação, poderia se fazer essa articulação. Ok? Bom, tá aí o objeto pegando o bracinho. Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Tá bom? Até a nossa próxima aula. Tenham todos bons estudos.